Fala aí galera, tudo bem? Aqui é o Slude, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 306 do mangá de Boku no Hero Academia. Antes da gente começar, eu quero agradecer muito a vocês pela recepção que vocês estão me dando com os vídeos, né, e tal. Essa última semana eu lancei bastante vídeos, né, acho que se eu não me engano foram 3 ou 4, sendo 2 seguidos. Então eu sou muito grato pela recepção de vocês estão me ajudando muito aí no crescimento do canal e tal. Inclusive, muito obrigado por compartilhar, quem tá compartilhando. Se você não compartilha, por favor, compartilhe com seus amigos os vídeos. Vamos aumentar o número de náufragos da Ilha do Slude. Antes da gente começar o vídeo propriamente dito, se você é novo aqui, por favor, se inscreva, seja bem-vindo à ilha, venha integrar, venha ser mais um integrante, né, mais um náufrago dessa ilha. Toda semana a gente tem vídeo sobre Boku no Hero, Jujutsu, e eu sempre falo isso, mas estou tentando trazer outros animes aqui também. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, né, justamente pra gente aumentar a população da Ilha do Slude, né, como eu já falei anteriormente. Pra você não perder nenhuma novidade, siga nas redes sociais, @Ilha do Slude, tanto no Twitter quanto no Instagram. O nome é exatamente igual ao nome do canal, só que tudo junto. Então é isso, se você seguir lá, você vai estar por dentro de todas as novidades. E a gente ainda tem uma proximidade maior, né, porque eu tô sempre fazendo stories por lá, tô sempre conversando com vocês, trazendo algum conteúdo novo e tal. Então sigam lá pra vocês não perderem nada e pra gente ter um contato mais próximo. Então, agora sem mais delongas, vamos pro vídeo e vamos falar aí um pouco sobre o que aconteceu nesse capítulo 306 de Boku no Hero, que foi assim, muito louco, pra dizer o mínimo. Então a gente começa esse capítulo ainda com o Deku em coma, né, e o All Might sentado lá do lado dele e tal. No último capítulo, como você deve ter visto no vídeo anterior, caso você não tenha visto, eu vou deixar ele aqui pra você clicar e ir direto pra ele pra você poder assistir. A gente falou um pouco sobre o que rolou, né, lá naquele inconsciente do Deku, né, onde ele tava conversando com os portadores anteriores do One For All. Foi um capítulo bem bonito e tudo mais, que me marcou bastante. E agora no 306 a gente tem um pouco da continuação disso. O Deku já conversou com os portadores. Então agora a gente tem o All Might, né, sentado ali do lado da cama do Deku ainda em coma e tudo mais, e o All Might falando que tá sentindo, né, que ele sente, ele não consegue ouvir, ele não sabe o que tá sendo dito, mas é um sentimento, né, do que tá acontecendo lá, de saber que o Deku tá realmente conversando com os portadores. Eu achei que o All Might ia estar aí nessa treta dos portadores conversando. É porque o All Might tá vivo. Tem só uma sombra dele lá, tá ligado? É até bem legal. Eu acho que seria legal esse meio que ele ser transportado. Acho que seria maneiro também. E aí o All Might tá lá, né, conversando com o Deku e tudo mais. E aí batem na porta, quando ele vai atender, é o Hawks e o Janice, né? Eles já tinham chegado por lá, né? No 305 eles tinham conversado com os alunos da UA que estavam ali por perto do quarto do Deku. E o Janice e o Hawks, eles pedem pra conversar com o All Might, né, e tudo mais, perguntam se ele tá com tempo e tal. E aí o All Might fala que tudo bem, que ele tá ali, que eles podem conversar e tal, e pergunta o que eles querem. E aí o Hawks fala pra ele que ele quer saber sobre o Midoriya e o One For All, que pelo que ele tá ligando aí dos pontos dele, parece que tem alguma ligação entre os dois e tudo mais, e ele queria conversar com o All Might sobre isso. Então o Hawks explica um pouco pro All Might sobre os heróis que estão debandando, né, porque tem heróis que estão pedindo demissão e tudo mais, e ele comenta que o Endeavor disse que o Deku falou alguma coisa relacionada ali sobre o One For All e Shigaraki e tal, que o Shigaraki podia estar atrás especificamente dele, né, e tal, e o Hawks até fala que o Endeavor pode ter entendido errado, mas que ele queria conversar com o All Might pra saber melhor sobre isso, né, o que estava acontecendo e tudo mais, se o All Might tinha alguma informação pra divulgar com eles. E aí o Hawks até explica, né, pro All Might que o problema agora não é só enfrentar os vilões, é enfrentar o mundo inteiro. Então eles precisam se unir o máximo que eles puderem e trocar o máximo de informação que eles puderem. Então o All Might ele até pensa, né, sobre o que ele já tinha comentado pro Deku, que não era interessante falar sobre o One For All tanto para proteger o próprio Deku quanto para proteger a individualidade. Só que é o que o próprio All Might conclui, né, que os tempos mudaram muito, então as coisas estão muito diferentes. E aí ele fala pro Hawks e pro Janice que ele vai explicar tudo pra eles, que ali não é o melhor lugar, mas que ele vai explicar tudo. Depois que o All Might ele fala pro Hawks e pro Janice que ele vai explicar tudo pra eles, a gente tem uma mudança de ambiente, né, e a gente vê o diretor, que é aquele ursinho, no telefone, e ele tá falando que ele vai solicitar a cooperação do governo, porque esse é um pedido de um ex-aluno, e isso necessita medidas drásticas devido ao momento. Não sabemos exatamente sobre o que ele tá falando, eu tenho uma dedução, mas vou deixar pra falar ela mais no final do vídeo, então aguarde aí. Mas a gente teve esse pequeno framezinho aí, falando, né, sobre o diretor tá conversando com alguém pra pedir a cooperação do governo para um determinado favor para um ex-aluno. Aqui, ó. Mano, como assim, velho? Caraca!
Bom, depois disso a gente tem o top 3, né? Endeavor, Hawks e Janice participando de uma coletiva de imprensa, né? E cara, sinceramente, falando do meu coração agora, que difícil deve ter sido pra eles três participarem de uma coletiva de imprensa depois de tudo que aconteceu, tá ligado? O país está em ruínas, uma catástrofe monstruosa aconteceu, milhares de pessoas morreram e essa culpa acaba caindo um pouco sobre os ombros deles, então não consigo nem imaginar como que eles não estão psicologicamente abalados de ter que ir depois de alguns dias que eles nem conseguiram se recuperar totalmente. A gente vê que o Hawks, ele tá até falando, a voz dele tá até meio quebrada, né, porque ele ainda tá se recuperando e tal, os balões de fala dele dão a entender que a voz dele ainda tá dando umas falhadas, então a gente vê que eles não estão nem totalmente recuperados e eles já estão tendo que dar uma coletiva de imprensa porque realmente o momento necessita que eles se posicionem de alguma forma. Bom, então a gente vê eles na coletiva de imprensa, né, o Endeavor, ele tá se desculpando extensivamente sobre tudo que aconteceu e ele até fala que ele não pretende inventar desculpa nenhuma, que é aquilo realmente e tal, e ele se desculpa muito, muito mesmo. O Hawks explica um pouco sobre a morte forjada do Janice, né, ele fala que realmente foi forjado para que ele pudesse ganhar a confiança da Liga dos Vilões, né, para que ele pudesse adentrar e tudo mais. Ele explica que o assassinato do Twice, né, que é o vilão lá que se multiplicava, foi realmente proposital, eles estavam no campo de batalha, ele não tinha o que fazer, se o Twice conseguisse utilizar a habilidade dele, ia ficar ainda mais complicado, né, ele ia matar cada vez mais gente, então o Hawks, ele tomou uma medida desesperada, ele tentou conversar com ele para fazer com que ele optasse por pagar pelos crimes dele, mas ele não conseguiu obter uma resposta positiva dele, então ele realmente matou, ele não esconde isso, ele fala, realmente ele admite que ele realmente assassinou o Twice e tudo mais, e que foi a melhor decisão que ele pôde tomar no momento, que ele fez o possível e tal, mas que não teve outra opção a não ser realmente consumar o fato. Bom, agora a gente entra numa parte, né, numa cena que é muito pesada e ela reflete muito a nossa realidade, né? A gente tem uma repórter que ela pergunta, né, pro Endeavor, pro Janice e pro Hawks, ela fala pra eles que a mãe dela foi gravemente ferida no incidente do Gigantomachia, né, que ele passou correndo pela cidade, destruindo tudo e tal, e a mãe dela ficou gravemente ferida, e ela começa a gritar pra eles como que eles podem conseguir ficar tão calmos e tudo mais no meio daquela situação, sabendo que um monte de gente foi ferido, um monte de gente morreu e tal, e eles estão ali na coletiva de imprensa falando na maior calma do mundo, na maior paz do mundo e tal, e ela começa a questionar eles com relação a isso. Então ela até fala, né, ela não coloca a culpa nos heróis, ela realmente culpa os vilões, ela fala a culpa é realmente deles, mas as ações de vocês acabaram deixando as coisas um pouco mais fáceis pra eles e tudo mais, e ela até reclama, né, dizendo que parece que eles não entenderam isso e tal, e aí o Endeavor rebate pra ela, então se eu começar a chorar aqui copiosamente, vai fazer com que a tragédia deixe de existir? E aí ela responde pra ele que obviamente não e tal, mas que eles querem conforto, eles precisam de conforto, né, de palavras confortantes vindas dos heróis, pra que eles se sintam acolhidos, se sintam seguros. Bom, então o Endeavor, ele responde pra ela, né, que não há muito o que fazer, que isso é o que o Endeavor quer fazer, né, e tal, e aí o Janice, ele toma a palavra, e ele explica que tá ficando cada vez mais difícil com a demissão de tantos heróis, que o número de heróis tá ficando muito, muito inferior ao número de pessoas para se proteger, e que eles decidiram tomar uma medida com relação a isso. A medida em questão é diminuir a área de proteção. Funciona da seguinte forma: ainda existe uma área de proteção muito grande para ser coberta, né? Porque a cidade está povoada ainda, apesar dos mortos e dos feridos, a cidade está povoada. Então, é uma extensão territorial muito grande para um número muito inferior de heróis. Então, o que eles estão fazendo? Diminuindo essa área de proteção, encurtando, né? E começando pela UA, que é uma escola que tem um vasto terreno, né? E é onde os heróis estão residindo. Eles estão levando as pessoas para lá, para eles diminuírem realmente a área de proteção, porque colocando um grande número da população dentro de uma área onde os heróis já residem, fica mais fácil de você manter, né, uma rotina protetiva e tudo mais. E o Janice explica que os parentes, né, mães e pais dos heróis, já estão se mudando, né, para dentro da UA e tudo mais, para que eles possam ficar seguros e serem protegidos e tudo mais. E aí os repórteres, eles começam a se posicionar contra, né, falando que eles não querem ser trancafiados dentro de um lugar e tudo mais. E eu ainda vou rebate dizendo que é justamente para achar uma solução que eles estão fazendo isso. Bom, então aqui acontece o que já estava previsto para acontecer há bastante tempo, né, que é com essa grande dissolução dos heróis e todas essas problemáticas e tudo mais, o conceito de herói, ele se torna cada vez mais questionável. E os heróis que as pessoas anteriormente chamavam, eles agora não existem mais. Esse título é meramente inútil no momento. Só que existem heróis que querem se reerguer, então eles estão fazendo o possível para isso. A gente vê até algumas imagens da Mirko, né, do Aizawa e tudo mais, personagens que são muito importantes e que eu fico muito feliz de ver que eles estão se recuperando e tudo mais. Quando o Endeavor foi questionado sobre o One for All, ele disse que não sabia de nada. Então ele já tirou o dele da reta, né, e tudo mais, como já era esperado que ele ia fazer. E ele fez isso principalmente também para tirar da reta o do Deco e o do All Might também, né, porque se ele dá qualquer entrevista
vista relacionada ao One for All, né, e tudo mais, ele podia comprometer totalmente o All Might e o Deco. Então, visando a proteção deles dois, ele fala que ele não sabe de nada e ele deixa as informações ocultas e tudo mais. E agora, mudando de ambiente, né, indo pro finalzinho do mangá, a gente vê os alunos da UA, né, da nossa turma, da nossa primeira turma lá, turma do Deco. Eles estão no dormitório e todos eles estão correndo com cartas na mão. E aí a gente vê até o Mineta falando que o Deco deixou uma carta falando que ele tava fugindo, alguma coisa assim e tudo mais. E bom, basicamente na carta o Deco ele revelava que a individualidade dele é o One for All, que foi passada pelo All Might e tudo mais. A gente vê ali um trechinho na carta da Uraraka, né, que ele deixou. Então a gente percebe aí que o Deco realmente ele abriu o coração dele para todos os alunos, né, da classe dele, os amigos dele de verdade. Só que ele opta por sair da escola, né? Em abril o Deco deixou a UA. E principalmente na carta, né, a gente vê sobre isso, a gente percebe que ele diz que ele saiu para deixar eles em segurança, porque ele sabe que agora que a informação de que ele tem o One for All já está em posse do Shigaraki, o Shigaraki vai correr atrás dele como um louco. Então, para proteger os amigos, o Deco decide deixar a UA. Então, agora no final, a gente tem uma imagem memorável que é do Deco em cima de um prédiozinho assim, quebrado, e ele tá olhando para a cidade e aí ele fala que herói grande, que é uma menção à primeira cena do mangá, quando o Deco tá passando lá pelas ruas, ainda sem individualidade, e o All Might chega para salvar o dia mais uma vez, derrotando um herói muito grande. Então a gente vê os dois lados da moeda, né? A primeira cena do mangá sendo refletida na última cena desse capítulo. Então assim, a gente vê até na expressão do Deco que ele tá com uma expressão bem sombria e tudo mais, bem triste, bem abalado, que é realmente o que o momento propiciou pro Deco, né? Dado tudo que aconteceu e dado toda essa situação, ele tendo que sair da UA, que é a escola dele, que acolheu ele e tudo mais, onde ele fez os amigos dele, onde ele descobriu os poderes dele, ele tá tendo que deixar isso, principalmente pelo sentimento de herói dele, de querer manter os amigos dele a salvo, porque ele sabe que se ele continuar lá, ele pode ser um imã do Shigaraki até ele, que pode trazer muitos problemas pra ele e possíveis mortes. Então, visando isso, o Deco decide fugir sozinho, aparentemente sozinho, né? Pelo menos o que essa última cena do mangá deu a entender é que o Deco tá sozinho. Bom, então é isso. Aqui a gente conclui o capítulo 306 de Boku no Hero. E agora eu vou deixar minhas considerações finais pra vocês. Eu tô bem abalado, né? Não sei, eu não tinha pensado no que poderia acontecer quando o Deco acordasse, mas eu sinceramente não achei que ele ia fugir. Era uma possibilidade, mas eu já tinha descartado ela há algum tempo, né? Porque o Deco tem esse sentimento de herói. E sabendo que o Shigaraki, que é o maior vilão do momento, tá atrás dele por causa da individualidade dele, ele tem ciência total de que continuar perto das pessoas que ele ama ia colocá-las em perigo, visto que ele tá sendo procurado pelo maior vilão de todos no momento. Então, ele opta por fugir e tal. É uma cena bem emocionante, assim, né? Porque ele tá bem abalado e tal. Eu já até comentei com alguns amigos falando que o Dark Deco tá vindo aí. Então, o Deco, ele provavelmente vai passar por um treinamento agora, né? Com os portadores anteriores, já que eles decidiram ajudar ele, né? A conseguir o poder máximo do One for All pra que ele possa lutar contra o Shigaraki. Uma outra coisa que eu queria comentar também, que eu falei que comentaria agora, aquela ligação que o diretor tava fazendo, eu acredito que seja de alguma forma pra ajudar o Deco, né? Ele pode ter pedido algum favor pra alguém e tudo mais. Como envolve solicitação do governo, talvez seja algo pro Deco sair do país e tudo mais. Isso eu tô assumindo que envolve o Deco, né? Porque atualmente o Deco é um ex-aluno da UA, né, e tal. E eu não consigo acreditar que o diretor não saiba disso. Na verdade, eu não consigo acreditar nem que o All Might não saiba disso. Não acho que o Deco saiu, tipo, com um aviso igual ele deixou pros alunos amigos dele. Eu acho que realmente o All Might já sabia que ele planejava isso e tudo mais. Eu acho que de alguma forma o diretor pode estar ajudando ele também. Mas isso aqui é uma dedução puramente minha, porque eu acho realmente que o diretor pode estar ajudando o Deco. Mas é isso. Eu tô ansioso pra ver agora como vai ser o treinamento do Deco, né? E também tô ansioso pra saber como o Shigaraki tá nesse momento, né? Como tá a relação dele com o All for One. E o que vai acontecer nos próximos capítulos, só Deus e o autor sabem. Então, assim, tenho grandes expectativas pra Boku no Hero. Estou um pouco melancólico, porque isso tá me dando uma vibe muito grande de arco final. E Boku no Hero é meu mangá favorito, então começar a pensar num possível fim da minha obra favorita do momento é um pouco doloroso, mas eu prefiro que Boku no Hero acabe com um final fechadinho, completo, direitinho e tudo mais, do que ficar prolongando muito uma história e acabando ficando maçante e ficar com um fim ruim. Então, vou ficar muito saudosista nesses últimos reviews de Boku no Hero, né, e tudo mais. Não sei quantos capítulos temos pela frente, mas eu espero que bastante pra gente aproveitar bastante aí do Deco, né, e tudo mais. E é isso. Não tenho mais muito o que falar, tô bastante chocado com essa revelação aí, né, do Deco saindo da UA e tudo mais. Aí vamos aguardar o 307 pra ver o que vai acontecer. Então, se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir esse vídeo, sua presença aqui é muito importante. Se você não deixou o seu like, por favor, peço pra que você deixe seu like se você gostou desse vídeo. Dá sempre muito trabalho de fazer, gravar, editar. Eu gosto muito de fazer isso, então ficaria muito grato se você pudesse dar essa força aí pra gente e impulsionar um pouquinho mais o canal com seu like, né? Compartilha esse vídeo com seus amigos, se você tem algum amigo que curte Boku no Hero. Vamos
falar sobre Boku no Hero, né? Vamos comentar sobre os acontecimentos do mangá e tal. Pra você não perder nada, siga nas redes sociais, @Ilha do Slude, tanto no Twitter quanto no Instagram. Já falei lá no comecinho, mas é igualzinho o nome do canal, tudo junto. Eu tô sempre lançando stories no Instagram, conversando com vocês direto e tudo mais. E é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Te espero no próximo. Um beijo, um abraço e até mais.